O ouro durante séculos tem sido considerado a melhor reserva de valor. Basta pegar um contexto aí sobre a teoria da evolução das civilizações e dos povos e ver que o que eles tinham em comum era o valor que eles davam a esse metal. Fique com a gente até o final desse vídeo que nós vamos te falar qual que é a importância do ouro para nosso desenvolvimento macroeconômico e porque desde o início ele é considerado um excelente investimento. Querido pensador, Luiz aqui. Bem-vinda, pensadora, meu nome é Matheus. Oi! Desde que o ser humano começou a viver em sociedade, ele precisou estabelecer algum meio de troca. Sal, cabras, pedras preciosas, apesar de existir uma infinidade de produtos, o ouro é o que vem prevalecendo desde o começo pelas suas características. Muito ouro, inshallah! Quando se tratava de pequenas comunidades, era simples a troca através de pequenos objetos. Porém, com a expansão do mercado entre povos e também em relação às rotas de comércio, foi-se necessário arrumar uma outra moeda de troca, né? Na época não tinha nem esse nome ainda, que fosse mais modelável, mais dividido e que tivesse durabilidade. É isso porque as cabras morriam, o sal era negociado em grandes placas, e se você dividisse em pequenas placas, Perdia. haveria perda apenas pela absorção das mãos, por exemplo. E as outras pedras preciosas, as outras joias, elas não tinham um valor equilibrado. Na medida em que a sociedade ia evoluindo e se adaptando, foi-se observando uma característica que fazia com que o ouro tivesse um altíssimo valor. Essa característica era a escassez. O ouro era, e até hoje, é muito escasso. Bom, mas em que momento o ouro passou de fato a ter um papel fundamental na economia mundial? Não sei. Vários autores relatam que esse ponto se deu na exploração das minas das Américas. Primeiro lá nos Estados Unidos, no período pré-colombiano, e depois na América Latina. O outro ponto é o grande crescimento de comércio das expansões marítimas. Ainda pouco tempo depois, a procura pela prata cresceu absurdamente, devido à falta do ouro, que foi só suplantada nas décadas depois, com espanhóis que trouxeram mais uma leva. E depois no Brasil, mais especificamente no século XVIII, com a vinda dos bandeirantes para a cidade de Vila Rica, que hoje é conhecida como Ouro Preto, a cidade aqui próxima, aqui em Minas Gerais. Apesar de não haver tanta tecnologia naquela época, ou existia uma tecnologia que hoje é desconhecida pela gente, porém também era muito avançada, escolher o ouro como moeda de troca foi algo muito fundado na ciência. Nice. Pensa comigo, se a gente pegar como base a tabela periódica e analisar esses elementos, fica lógico que esse metal não poderia ser líquido e nem gasoso, e muito menos algo que fosse prejudicial ao ser humano, algo tóxico, o qual ele não poderia carregar, o mercúrio, por exemplo. Se eu fosse fazer essa análise na época, eu estava ferrado. Que? Eu não sou mãe química. Entendi, tá, beta periódico nenhum. Também não serviriam metais que se corressem com o tempo. Um exemplo, o ferro. A ferro e fogo não dá. E também não serviria o urânio, porque apesar de ser escasso, é comprovado que ele causa câncer nas pessoas. Então você não conseguiria carregá-lo no bolso, por exemplo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Segundo James Rickards, segundo a ideia citada acima, sobrariam ainda 8 elementos. E o ouro seria o favorito que foi escolhido devido à sua coloração que se diferenciava dos outros que eram prateados. Bom, Matheus, e o que faz realmente o ouro ser algo extremamente valioso e procurado atualmente? Não sei. São 3 características principais que fazem ele ter essa procura a nível mundial. A primeira característica é a reserva de valor. Pelas suas qualidades, se tornou um ativo com alto poder de compra ainda no futuro. A segunda é a unidade de conta. O valor pode ser perceptível, por exemplo, se a gente pegar uma caneca do Pensa Comigo, ela custa X em valores reais. Ela custaria X em gramas de ouro. E a terceira característica é
meio de troca, que basicamente era a aceitação de todos os envolvidos no comércio, desde aquela época até os dias de hoje funciona assim. Queria vender minha aliança. Ô, beleza! Bom, Luiz, mas por qual motivo investir em ouro? É algo realmente seguro? Ô Matheus, para a gente responder essa pergunta de forma mais clara, a gente precisa voltar ali na história no final do século XVIII, começo do século XIX, quando a sociedade comercial estava na sua plena expansão. Nessa época, toda a troca entre países era baseada em ouro. E por conta dessa questão, todos os países precisaram desenvolver o seu sistema bancário e monetário. Então surgiu a criação da moeda escritural, que era a moeda forte que se baseava em cima dos valores de cada país. Como nem todo mundo tinha uma capacidade de compra, as pessoas precisaram se adaptar à demanda e oferta em relação a essa moeda específica. Por quê? Porque a partir do momento que elas começassem a adquirir a moeda escritural, que era a moeda em circulação, elas poderiam comprar alimentos, vestimentas, entre outros produtos. A demanda por moeda começou a subir nesse período e passou a ser atendida pelo ouro, tendo a prata como reserva secundária. Hoje as coisas são bem diferentes. Houve a expansão da moeda escritural, além do crescimento acelerado da população mundial. Isso fez com que fosse necessário adotar uma moeda de origem fiduciária, ou seja, com base na confiança. E a base de cálculo hoje é o dólar, que é uma moeda forte e cumpre a função. Nós temos 2 vídeos, inclusive, sobre o dólar, e um deles nós falamos sobre o Tratado de Bretton Woods. Vai lá depois, assiste, vai ser um excelente complemento para você entender todo esse contexto aqui. Segundo estudos, toda uma logística e infraestrutura inviabilizam a exploração do ouro. Mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, são poucos pontos de exploração. Caso eles sejam explorados, mesmo com essa inviabilidade, teria um prazo de 8 a 10 anos de exploração desse minério. Hoje, a onça equivale a $2.000. Hoje, nas bolsas de valores do mundo afora, o ouro é negociado em forma de contratos e o volume é definido de acordo com cada instituição. Quando você é detentor desse contrato, você pode negociá-lo como se fosse uma moeda ou uma ação de uma empresa. Ele fica à disposição para ser vendido lá no pregão. Caso o dono do contrato queira trocar por uma barrinha de ouro, ele pode fazer isso também, ele pode ter essa opção. O grande problema nessa situação é que as instituições elas já trabalham com algumas empresas credenciadas. E uma vez que a pessoa sacar esse ouro físico, para ele reverter de novo para o mercado, ele vai ter um certo trabalho, um certo custo, porque ele vai precisar que uma empresa dê um laudo de veracidade em relação ao ouro e também a sua pureza. Ficaria um processo muito caro e não é viável. Por que o cara já tem a barrinha de ouro? Inshallah! Inshallah! Existe todo um misticismo por trás das negociações em relação à teoria da evolução das civilizações. Por que isso acontece? Porque as pessoas acreditam que elas terem um ouro físico vai servir no futuro como uma melhor moeda de troca. E isso não necessariamente funciona nos dias de hoje, porque você pode ser assaltado na sua casa e perder esse ouro. Estou rico! Estou rico! Estou muito rico! O contrato não, o contrato é registrado direto no seu CPF. Então as pessoas precisam também começar a entender essa evolução das civilizações para entender melhor como funciona o sistema econômico hoje. O cara meio que também tomé, né? Ele quer ver ali o ouro, né? Sim. Não adianta ver só ali na tela, ali, ver só os papéis ali, que é realmente ter mordido no olho. Sim, é porque também durante muito tempo as instituições não proporcionavam, como a Bolsa de Valores proporciona, a extração, a troca pelo ouro físico. Muitas das vezes eram muitos contratos vendidos, mas que não correspondiam à reserva legal de ouro. Historicamente, quando a gente fala de investimento, os fundos que tinham de 10 a 20% dos seus investimentos em ouro performaram muito mais do que aqueles que não possuíam. Apesar de ter uma volatilidade, como qualquer ativo, o ouro a longo prazo se mostrou um papel anticíclico. Isso porque ele diminuía a volatilidade de quem o tinha, né, como investimento na sua carteira. Então, assim, para ficar mais claro, o ouro, com o passar do tempo, deixou de ser uma moeda de troca e passou a ser uma reserva de valor, tendo um valor muito mais alto. Isso devido à sua escassez. Então, pela lei da oferta e demanda,
Quanto menos tem de algo, mais ele vale. Concluindo aqui, pessoal, fica claro que o ouro em qualquer crise econômica é o porto seguro dos investidores. Ele é um especialista em vencer o tempo e gerar valor justamente nos momentos de incerteza. Sua rentabilidade é alta, do curto ao longo prazo, que traz um destaque para estabilidade e alta aceitação a nível mundial. Gostou desse vídeo? Eu sei que você gostou. Então curta, se inscreva e ativa o sininho, porque aí o canal vai ver que é relevante para você. Além do mais, toda vez que lançarmos um vídeo, você vai ser a primeira pessoa a ver. Temos uma indicação para você. Confere aí.